Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Logo no início do programa, temos uma prática. Temos a satisfação de conversar com os nossos ouvintes, e isso fazemos através das cartas que vocês mesmos nos enviam. Hoje, a ouvinte com quem nós conversamos é da cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Ela escreve as seguintes palavras, dizendo o seguinte: gostaria de parabenizar a todos por essa rádio maravilhosa que nos tem proporcionado tanta alegria. Ainda eu não conheço todos os programas, mas os que tive o prazer de ouvir são maravilhosos. Em São Luís, a audiência fica por conta do Através da Bíblia. As mais diversas pessoas têm sido edificadas pelo programa. Que Deus continue abençoando, inspirando e fortalecendo, iluminando cada dia mais a todos que fazem a programação da RTM. Querida irmã, de fato reconhecemos a bênção de Deus sobre nós, e nós somos gratos por tanta misericórdia e por tanta graça de Deus. É um privilégio servir na edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, muito obrigado por sua carta, e volte a nos escrever outras vezes. É grande a nossa alegria em receber as suas cartas. Queremos agradecer também a todos que estão orando por esse programa. Você sabe que nós não teríamos condições de estar no ar sem as orações de cada um de vocês. Somos agradecidos também pela divulgação que vocês têm feito do programa. Muito obrigado por compartilharem com seus amigos, vizinhos, familiares, irmãos das suas igrejas e comunidades a respeito desse nosso programa. Para nós é um privilégio sermos úteis nas mãos do Senhor na proclamação da sua maravilhosa palavra. Nosso objetivo é que em tudo isso que fazemos, Ele mesmo, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido e receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Você sabe que pode se corresponder conosco escrevendo para o endereço que divulgamos sempre no final de cada programa. Escreva hoje mesmo e estaremos colocando o seu nome em nossa lista de oração. Querido ouvinte, agora eu quero que tenhamos também aquele momento sempre especial em que buscamos a direção, a presença de Deus, as suas bênçãos para esse momento específico de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua bondosa presença, sem merecimento algum. Apenas por Sua graça e baseados nela, pedimos a Tua direção, a Tua orientação para esse programa. Que as palavras que forem ditas aqui possam vir da Tua parte. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão nos ouvindo agora. Supra as suas necessidades e receba a gratidão dos nossos corações por tantas bênçãos que tem nos dado. Louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é iniciar o estudo do capítulo 13 de Mateus. Nós vamos estudar nesse programa os primeiros 23 versículos que nos apresenta a parábola do semeador e a sua explicação. Peço que, se você tiver a sua Bíblia, abra no capítulo 13 de Mateus, porque esse é um dos pontos mais altos do Evangelho de Mateus. Você deve se lembrar, como já dissemos anteriormente, que Mateus mostra no seu Evangelho 5 grandes discursos feitos pelo Senhor Jesus, demonstrando-o como um profeta, como um mestre maior do que Moisés. Já estudamos o Sermão do Monte, em que Jesus apresenta a sua ética e os princípios do seu reino, nos capítulos 5, 6 e 7, o qual denominamos de os Estatutos do Reino. Já estudamos as orientações para o discipulado
quando Jesus enviou os 12 para pregar, para proclamar o Evangelho e ajudar os necessitados, o qual nós denominamos de os embaixadores do reino. E aqui nesse capítulo, nós encontramos as parábolas que falam sobre o significado do reino. Nós estamos denominando esse capítulo de os exemplos do reino. E vamos encontrar ainda outros 2 discursos sobre o reino de Deus nos capítulos 18 e 24 no Evangelho de Mateus. Já dissemos que o Evangelho de Mateus é provavelmente a chave para a compreensão de toda a Bíblia. É o livro que abre as portas para o entendimento dos 2 testamentos, para o Antigo e para o Novo. Podemos dizer que o capítulo 13 desse Evangelho, o alvo do nosso estudo de hoje, é a chave do próprio Evangelho de Mateus. Por isso, esse capítulo é tão importante. Eu creio que podemos encontrar aqui a melhor interpretação do reino do céu. Já vimos que Jesus veio pregando a mesma mensagem que João Batista estava anunciando. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O reino do céu se estabelece no coração daqueles que têm Jesus como seu rei. É assim que começa o reino dos céus aqui na terra. Esse terceiro bloco de discursos, então, constitui uma unidade. Mas, embora seja uma unidade, ele é composto por 7 parábolas. Essas parábolas foram contadas num tempo de perseguição e de rejeição de Jesus. As 4 primeiras foram pronunciadas durante o povo e os seus discípulos, enquanto as 3 últimas foram pronunciadas perante os discípulos apenas. Mas, como verificaremos, a explicação de todas elas foi dada exclusivamente para os discípulos, para os seguidores de Jesus, para os pequeninos. A eles foi mostrado de modo especial a glória do reino de Deus. Entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus, é realmente digno de um empenho total por parte de qualquer pessoa. Somente no futuro se revelará toda a beleza e magnitude do reino de Deus. Desse modo, as 7 parábolas falam tanto da chegada do reino na história humana, quanto da sua consumação escatológica, quando da volta do Senhor Jesus. Todo mundo gosta de uma boa história. Algumas pessoas gostam de poesias, outras gostam de estudos bem didáticos, outras ainda gostam de pensamentos abstratos e filosóficos. Mas todo mundo lá no fundo gosta de uma boa história. E Jesus sabia disso, sabia dessa tendência do ser humano. Algumas histórias são contadas com o principal objetivo de entretenimento. Porém, mesmo essas histórias mostram uma lição para que seja aplicada na vida dos ouvintes. Jesus, então, o mestre por excelência, sabendo disso, contou essas histórias com lições espirituais para que os seus ouvintes pudessem aplicá-las nas suas vidas. Mas afinal, querido amigo, você sabe realmente qual é o significado dessa palavra parábola? Ouça bem essa definição. As parábolas de Jesus são ensinos distintos, feitos por meio de comparações ou narrativas. Em geral, elas têm um ponto ou uma ideia central. Parábola, então, é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada, ela é comparada com uma experiência comum do dia a dia. A maior parte das parábolas de Jesus, então, é clara, mas elas têm uma profundidade de sentido que somente aqueles que as ouvem espiritualmente, porque já têm um relacionamento pessoal com Jesus, podem compreendê-las. No versículo 11, essas parábolas do reino são chamadas de mistérios do reino. E são assim chamadas porque elas não foram reveladas, não foram contadas no Antigo Testamento, mas foram reveladas por Jesus somente para aqueles que adequadamente já se relacionam com ele. Por isso, as parábolas se tornam difíceis de entender somente para os que não se relacionam corretamente com Jesus. Mas quem são esses? São os ímpios, que não conseguem compreender esse sentido mais profundo, porque eles não conseguem discerni-las espiritualmente. Conforme diz Paulo em Romanos 1:21, os seus raciocínios se tornaram nulos, isso é, vãos, e os seus corações se tornaram obscurecidos, isto é, fechados, cegos, pois não reconheceram a revelação de Deus. Sim, querido amigo, os ensinos bíblicos serão entendidos por aqueles que, ao invés de pecarem contra o Espírito Santo,
deixam que ele atue livremente, dando-lhes o real significado dos ensinos de Jesus Cristo. Mas vamos em frente. Vamos estudar inicialmente os versículos 1 e 2 do capítulo 13 de Mateus. Nesses versos, encontramos o ambiente onde Jesus estava quando contou essa primeira parábola. O texto diz que ele estava sentado à beira-mar, provavelmente próximo ao porto de Cafarnaum, e diz ainda que, por ter uma grande multidão querendo ouvi-lo, Jesus entrou no barco e afastou-se um pouquinho da praia para que pudesse ver a todos que ficaram na praia, de pé. E dessa maneira, Jesus começou a ensiná-los por meio de parábolas. A partir do versículo 3 até o 9, encontramos o texto dessa primeira parábola. E eis o texto. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os componentes básicos dessa primeira história eram bem conhecidas dos conterrâneos de Jesus daqueles dias. Essa parábola do semeador deve ter surgido ou despontado na mente de Jesus quando ele estava andando pelos campos da Galileia. Alguém poderia criticar esse fazendeiro por sua falta de perícia em semear, caindo as sementes por todos os lados. Mas devemos entender que na Palestina, naqueles dias, a semeadura era exatamente feita assim, era feita antes de se lavrar o solo. Hoje em dia, os sistemas de plantação são diferentes do sistema de plantação dos dias de Jesus. Hoje, usamos os recursos das máquinas para o cultivo da terra, mas todos nós conhecemos, de alguma maneira, os primitivos sistemas de cultivo da terra. Jesus certamente viu um lavrador lançando sobre a terra ainda não lavrada as suas sementes. O fazendeiro tirava as sementes da bolsa pendurada na sua cintura e as lançava, espalhando-as pelo terreno. Jesus escreve o que ele estava fazendo. Talvez Jesus estivesse descrevendo o que ele mesmo tinha visto naquele dia. As sementes lançadas iam caindo por todos os lados. Primeiro, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, conforme o versículo 4, isto é, pelos caminhos que cortavam o terreno do plantio. Caminhos de lama que, depois de serem pisados, ficavam endurecidos, e por isso era impossível a penetração das sementes no terreno. E assim, logo vinham as aves e as comiam. Número 2, uma segunda parte das sementes caiu sobre um pedaço do terreno onde o solo era rochoso, conforme os versículos 5 e 6. Nesses locais, a camada de pedra calcária não estava longe da superfície. Devido ao solo ser raso, ele ficava logo aquecido pelo sol e essas sementes germinavam rapidamente de modo promissor. Mas quando passava a estação de semear, o sol nascia causticante e maltratava a planta, fazendo-a morrer porque não tinha raízes suficientemente profundas para encontrar a água necessária. Uma terceira parte caiu entre os espinhos, conforme o versículo 7. O solo espinhoso era enganoso. Quando o fazendeiro lança a semente, a terra parece estar limpa. É fácil fazer um terreno parecer limpo. É só revolver a terra. Porém, quando as sementes dos espinhos e as ervas daninhas começam a brotar, elas crescem mais rapidamente do que as sementes dos alimentos plantados. O resultado é que quando os brotos dos bons alimentos e os brotos dos espinhos e ervas daninhas começam a crescer, os brotos dos espinhos, por serem mais fortes, sufocam os brotos das outras sementes, e essas então morrem. Mas, finalmente, uma parte das sementes, conforme o versículo 8, a quarta parte, caiu em terra boa. Uma terra boa, limpa, bem fofa, com uma camada bem profunda de terra, sem qualquer pedregulho ou qualquer outro tipo de semente de ervas daninhas. Essas sementes produziram uma safra abundante em várias quantidades, dependendo da parte do solo onde caíram. Jesus termina essa parábola, essa ilustração, no versículo 9, com uma palavra muito objetiva. Ele conclui dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que Jesus quis dizer com essa frase? É lógico que todos os que estavam ali na praia ouviram essa parábola.
Porém, devemos entender o que Jesus disse corretamente. Jesus quis dizer que as suas palavras devem ser ouvidas com o ouvido interior. Isto é, todos nós temos esse ouvido interior. Todos podemos e devemos ouvir interiormente as palavras de Jesus. Todos devemos refletir sobre o que Jesus está nos dizendo. Abençoadas são as pessoas que têm o ouvido aberto e conseguem pensar, refletir e elaborar o que ouvem. O profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 5, diz: "O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde." Querido amigo, peça a Deus que abra o seu ouvido interior para entender as palavras de Jesus. Mas, como entender essa parábola? Como interpretar? Como entender essas palavras inspiradas de Jesus? A interpretação foi dada pelo próprio Senhor Jesus nos versículos 18 a 23. Mas antes de observarmos as explicações de Jesus, é importante entendermos que nem todos os detalhes dessa história recebem alguma interpretação. Mais uma vez, temos que entender que o ponto principal era claro. Vários detalhes da parábola são apenas destaques da parábola que enfatizam um ponto principal. E o ponto principal é que sempre que a palavra do reino é proclamada, ela será recebida de várias maneiras. Mas, querido amigo, qual a implicação desse ponto principal? Como podemos entender esse ponto? É necessário percebermos que nessa parábola, Jesus, diante da situação daqueles dias, está fazendo um contraste marcante. Os judeus, os líderes religiosos e alguns políticos partidários estavam com pressa. Eles esperavam que o reino dos céus fosse implantado de um modo firme, de uma maneira súbita e até com crueldade, se preciso fosse, usando-se qualquer tipo de força. Mas o que vemos nesse primeiro pronunciamento de Jesus para esclarecer os mistérios do reino é que, através dessas palavras, Jesus está ensinando como devemos considerar o fator tempo. Esse é um fator que está embutido na parábola. Nesse relato, a implantação e o avanço do reino não se dá de uma hora para outra, e nem por imposição, mas o reino, veja só, vai sendo estabelecido mediante a aceitação das pessoas a quem a mensagem do reino é proclamada. O método de Deus é diferente dos homens. A palavra do reino, ao ser proclamada, ela será recebida de várias maneiras e crescerá respeitando-se o fator tempo, isto é, respeitando-se o tempo de cada um. Ao interpretar os diversos tipos de solos, então, Jesus esclarece essa figura e mostra que, número 1, a semente é a palavra do reino. Número 2, o terreno é o coração humano, ou o campo é o mundo. Número 3, as aves, o solo rochoso, os espinhos que criam dificuldades para a semente germinar, são as forças do inimigo. E número 4, o semeador é aquele que proclama a palavra de Deus, é aquele que anuncia o evangelho. Então Jesus dá a sua interpretação da parábola. O primeiro tipo de terreno é interpretado na maioria das vezes como aqueles que escutam a palavra de Deus pela primeira vez e depois esquecem o que ouviram e continuam sua vida sem Cristo. A vida do mundo e do pecado absorve eles. Mas essa operação de Satanás é muito mais ampla do que pensamos. Ele não arrebata a palavra semeada apenas na mente dos incrédulos, mas ele faz essa mesma obra na mente e no coração daqueles que se dizem cristãos e que estão nas igrejas sem se preocuparem com a prática da palavra de Deus. São os cristãos nominais. Não obedecem aos ensinos de Jesus. São os cristãos professos. Muitos desses cristãos vão se surpreender, pois o diabo vem e arrebata de suas mentes e corações a palavra e a vida fica infrutífera e improdutiva. Segundo, o segundo tipo de solo, Jesus interpreta como solo rochoso, é interpretado como aqueles que aceitam rapidamente a palavra com alegria. É o convertido artificial, aceita tudo muito rapidamente, faz uma decisão em questão de instantes. É tudo feito às pressas e com alegria até, sem pensar
em nenhuma consequência, sem pensar nas suas responsabilidades. É o caso daqueles que se emocionam e a decisão está feita, sem pensar nas consequências. Foi um sentimento, e foi apenas sentimento. O que ouviu não se aprofundou, não criou raízes. Como fez uma decisão de repente, assim também de repente ela desiste. E desistindo, já se vê que não tinha nada de autenticidade na sua decisão. Foi uma decisão movida pela emoção e não uma conversão produzida pelo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, mais um tipo de solo. Esse solo tinha os espinhos e sufocou a semente. Esse solo é interpretado como aquela pessoa que é sufocada pelo mundo. Temos que perceber que tanto a pobreza, que traz cuidados, como a riqueza, com a sua fascinação, atrapalham o processo da semente da palavra de Deus germinar no solo do coração humano. Veja só, o pobre vive ansioso pelo que lhe é necessário. Os problemas da moradia, da educação dos filhos, a roupa, o trabalho, a alimentação e tantas outras necessidades produzem inquietação aos pobres. Cristo veio para os pobres, como veio também para as demais classes. A preocupação com essas coisas materiais tem tirado o desejo de muitos de aceitarem no coração a palavra de Deus. Mas, do outro lado, temos também o perigo, que é a fascinação pela riqueza. É o outro extremo. Pessoas que possuem grandes propriedades, suas riquezas enchem os seus corações de tal forma que não há mais lugar para Cristo. A riqueza para eles é tudo. Embora muitos não vivam felizes com sua riqueza, porque ela jamais pode satisfazer os verdadeiros anseios do coração humano, eles vivem sempre fascinados por elas. E, de fato, é muito difícil um rico abandonar a sua fascinação pelas coisas eternas. Mas temos o quarto tipo de solo. No texto em que Jesus está contando a parábola, ele diz as seguintes palavras: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Querido amigo, como devemos entender esse quarto tipo de solo? Finalmente, esse tipo de solo é o tipo de solo bom. Ele é interpretado como aquele coração que é uma terra boa, receptiva, e assim é um solo adequado para que a palavra de Deus germine. É o coração do ser humano que está pronto para ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos com o seu ouvido interior a esta palavra. Veja só, no versículo 23, Jesus diz o seguinte: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Aqui temos um segredo. O segredo está em compreender. É necessário ouvir e compreender a palavra de Deus. Querido amigo, para compreendermos as palavras de Jesus, para compreendermos a palavra de Deus, é necessário irmos a Ele e estarmos abertos para ouvi-lo com o nosso ouvido interior. Esse é o grande segredo. O segredo é ouvir e compreender. E podemos compreender somente quando o nosso ouvido interior estiver aberto para as palavras de Jesus. Mas vamos repetir, o que é esse ouvido interior? É a sua capacidade, é o seu interesse de meditar, de refletir, de pensar, de se questionar como vai a sua vida diante daquela palavra que você tem ouvido. Querido amigo, é necessário nos abrirmos para a iluminação do Espírito Santo, e assim haverá possibilidade de frutificarmos. Quando desejamos compreender a palavra de Deus, então é possível frutificar. Embora o nível de fruto seja diferente de pessoa para pessoa, mesmo o solo menos produtivo é um solo bom, porque a semente germina. Estamos chegando ao final do programa. Então, querido amigo, fica uma pergunta para você refletir com o seu ouvido interior. Uma pergunta muito específica para você. Que tipo de solo é o teu coração?
Qual é o terreno do seu coração? Como você tem reagido em face da palavra semeada? Querido amigo, chegamos então ao final de mais um programa. Espero que você tenha sido edificado e aplique essas verdades para a sua vida. Que possamos nos encontrar no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.